Vamos trocar uma ideia hoje que tem retorno no São Paulo importantíssimo, tendo que dar a volta por cima. E o São Paulo que pega, assim, ninguém mais, ninguém menos que o Botafogo lá. Então a coisa não está simples, está realmente complicado. Tem aí o boletim médico de alguns jogadores do Tricolor, mas eu quero falar realmente sobre essa troca de técnico, com o São Paulo perdendo o jogo Botafogo se for uma derrota muito catastrófica. Mas aí eu te atualizo de algumas coisas que aconteceram em relação a Dorival Júnior. Ele já disse sim pro São Paulo? E aí, olha no meu olho. Ele disse sim pro São Paulo? Já acertou bases salariais? É ele que vem mesmo com o Zubeldia caindo? Zubeldia cai? Tá tudo aqui no vídeo agora. Chega nesse like aí. Posso contar? Não faz nada. Eu faço tudo aqui. Você só chega no like e assiste. Então, olha que beleza. Deixa um hype também se quiser. Compartilhar. E ó, você que é novo de casa, que chegou agora aqui, olhou pra minha cara e falou: quem é esse mano aí fazendo vídeo do meu São Paulo? Eu sou o Juba e tô aqui te convidando pra se inscrever. Então olha só, o Ferreirinha, que era um cara pra jogar os 90 minutos, mais os acréscimos e correr mais que todo mundo, já não aguenta correr. Se você for esperar a velocidade do Luciano e do Caleri, aí tudo bem, você pode até esperar, tá ligado? Você pode esperar, mas aí você tem que esperar sozinho, você não pode chamar outro pra esperar com você, né? É abrir o iscão, colocar a música, como é que chama as músicas deprê do sertanejo lá, depressão mesmo, e ficar vendo o Luciano e Caleri correrem, porque é isso, não dá pra você esperar que aqueles caras andem, quanto mais correr, eles não andam mais. Só que o Caleri, ele é um jogador que volta agora no time do São Paulo como um jogador crucial, vital, para nós darmos a volta por cima. E olha só, o Caleri, ele se perdeu, né, no São Paulo. Hoje o Caleri, ele é um cara muito mais questionado, muito mais na dúvida, muito mais um estorvo pro time do que propriamente aquele artilheiro que veio pro Tricolor que voltou. Eu lembro que na primeira passagem pelo Caleri, ele veio muito rápido, né? Quando nós ficamos sabendo, ele estava basicamente fechado. Aí, quem é esse Caleri? Fomos olhar, tinha aquele gol de letra que ele cobre o goleiro jogando pelo Boca. E aí ele veio pro São Paulo e foi muito bem. Muito bem. Quando ele volta agora, nós ficamos, depois que ele foi embora em 2016, 17 ali, depois que ele vai embora, a gente fica fazendo campanha para ele voltar todos os anos. Todos. E o cara acaba voltando, chega com o Crespo ali em 2021, não vai bem, mas depois ele deslancha, tanto com o Rogério Ceni como com o Dorival. Então ele virou um ídolo pra muitos. Ele é um jogador interessantíssimo. É um dos melhores cabeceios do futebol brasileiro até hoje. Eu não discuto isso não. Pra mim o Caleri é um dos melhores cabeceadores do Brasil. Ele cabeceia, parece um chute de cabeça. Como diria a menininha que narra lá, um chute de cabeça, gol! Sabe aquela menina? É um chute de cabeça que ele dá. Ele consegue fazer um cabeceio muito bom. Só que aí, pra cabecear tão bem, você precisa do cruzamento. E aí onde vem o problema? O Wendel não se encontra, o Enzo não chega até o fundo pra cruzar, o Igor Vinícius tá meio esquecido no time do São Paulo, virou banco do banco, né? Ou joga o Ferrarese pela direita, ou o Cedric entra, então acabou o Igor Vinícius, e o Zubeldia, ele é o cara que dá muito pouca oportunidade para um atacante. O Caleri está mal. Quase todo jogo ele tem a bola do jogo? Sim, mas ainda assim poderia ter mais chances criadas. E o time do Zubeldia não aparenta tentar um esboço de criar chances. É aí que o Caleri, o futebol dele, derrete o futebol do cara. O do Luciano derreteu. E o do André Silva, que entrou no último jogo, ele também não fez nada. O que ele fez? Você fala, meu, que bosta. Pô, eu tava esperando tanto do André Silva. O cara entra também não vira nada. Então é um negócio assim desanimador. Precisa então o São Paulo ter as transições. Agora, se tem o Cedric, pode ter o Wendel. Tem também aí o menino lá, o Lucas Ferreira, que fez a jogada com o Cedric para sair o cruzamento. Se tá o Caleri na área, é possível que o Caleri comece a melhorar. Então o Caleri voltar hoje, para mim é uma boa notícia. É mais uma prova de fogo para ele mostrar a que veio, para ele mostrar que na ausência de Lucas e Oscar, nós temos um Caleri para nos amparar, sabe assim? Vai, Caleri, vai que és tua, estamos sem Oscar e Lucas, é você mesmo, patrão. Não vou esperar do Luciano, não vou cobrar do Alisson e do Marcos Antônio, não vou cobrar dos laterais e zagueiros, é você, Caleri. Quem que ficou aí na frente? Ferreirinha, não dá para cobrar nada mais dele. Lucas Ferreira vai ser um excelente jogador, não dá para cobrar nada mais do Lucas Ferreira. Então, Caleri... E o Luciano eu não cobro, é coisa minha, não cobro. Pra mim o Luciano não joga pro time, joga pra ele quer o brilho dele, o importante é ele, a camisa 10, ser o meia. Eu não cobro nada desse cara, não queria mais ver na minha frente. Essa que é a verdade.
do Cédric Soares, que pede passagem, hein? O Cédric Soares, ele não tem... Acho que ele não tem um São Paulino hoje que não esteja feliz com o Cédric. Né? Não tem um que tá decepcionado. Fala, nossa, esse bagre, veio pro São Paulo esse bagre encostado, tralha, né? Como gostam de dizer, a Leila Pereira falou de umas tralhas vindo pro Brasil. O Cédric Soares, eu interpreto que ele é uma ótima contratação, não só pelo futebol que tem jogado, mas também pelo custo que teve. O Cédric é um padrão bom de contratação. Prefiro o Cédric do que o Igor Vinícius. Agora sim, existe uma questão do Cédric ter que cruzar também. Aí o Caleri pode brilhar. Se nada disso acontecer, nada dessa teoria caminhar para a prática, meus amigos, olhem nos meus olhos aqui agora. Agora que o papo é muito importante. Vamos lá. Se não der certo do Caleri, nessa teoria não virar prática, é Rian Francisco, bacana. É Rian Francisco. O Rian Francisco, ele entrou no último jogo contra o Cruzeiro, aquela carninha ensaiada do Cruzeiro que pegou o Lucas Ferreira pra Cristo ali batendo no cara. Você pega o Rian Francisco, uma bola que ele teve, ele pegou um cara no meio campo ali, ele costurou o cara como se ele fosse o Ronaldinho Gaúcho e logo sofreu a falta. Mas você vê o ímpeto, você vê que o moleque é destemido, ele é intrépido, ele é um jogador sim que gosta de cair pra cima do marcador e falar, melhor que eu você não vai jogar, bacana. Me marcar você não vai, eu vou fazer gol aqui. E é o que ele sempre fez. Ele não contava, tipo assim, todos os zagueiros do mundo que jogaram contra o Rian até hoje não conseguiram parar ele. Só quem conseguiu parar o Rian foi o Zubeldia. O Zubeldia, ele foi capaz. Ele, pensando ali junto com o Cobreiras lá, eles pensaram e disseram, ó, Rian não vai jogar. É Caleri aqui e André. E o Rian não joga. Agora, nada muda o fato de que o Caleri não recuperou a boa fase e o André Silva também não tem ainda justificado nada em relação a 20 milhões de custo, 28, salário de sei lá quanto, 700 mil. Não justificou. Né? E aí o São Paulo tem esse dilema, será que o Rian Francisco finalmente vai jogar? Nos últimos dias aí apareceram, no último jogo mais especificamente, que foi aquele contra o Cruzeiro, vieram olheiros de 3 times da Europa. Conta comigo aí, ó, 1, 2, 3, e um deles era o Paris Saint-Germain. É o magnata, dono do Paris Saint-Germain, que mandou o olheiro dele lá e falou, vai lá no Morumbis, vai lá e olha o Rian Francisco. Aí, inclusive, o São Paulo deve estar de comum acordo. Saíram matérias agora que o São Paulo não seguraria Rian Francisco numa investida legal da Europa, e também tivemos o Zubeldia colocando o Rian, o Zubeldia Cobreiras, colocando o Rian para jogar 10 minutos quando ele não colocava mais nada. Então, se tem o olheiro e tem também o Rian aparecendo misteriosamente, sabendo já que o Zubeldia não é o cara para usar o Rian, é possível também acreditar que o São Paulo já está com a venda do menino encaminhada. O rapaz aí, o Dorival, teria acertado com o São Paulo as bases salariais. Quando eu digo as bases salariais, eu já estou metendo o carro na frente dos bois. Você pode interpretar que ele recebeu uma ligação do São Paulo, Júlio Casares, e aí? Você volta? Eu volto, mas resolve aí. Não, então demorou. Então eu vou resolver, Zubeldia tal, vou mandar embora, e aí você vem? Vou. E o que nós temos a favor aí dessa possível conversa Júlio Casares com o Dorival? É que o Dorival já teria dito não, tanto para o Santos quanto para o Fluminense. Lá no Santos, teria o Neymar para ele treinar, o Neymar que ele levou para a seleção brasileira agora e acabou não indo, cortado de última hora. Tudo bem que o Neymar foi meio que o responsável pela demissão do Dorival no Santos, naquele fatídico pênalti que o Neymar quer bater e tal. Mas tirando isso, water under the bridge, né? Aquela águas embaixo da ponte, como eles falam. Tipo, história passou a borracha, esqueceram. O Dorival monta um time do Brasil pro Neymar ir jogar, o Neymar é cortado de última hora e o Dorival usa a desculpa. Não, eu montei um time pro Neymar. E aí o Neymar não veio, eu me ferrei. Só que o Neymar tinha 2 anos que não jogava. Soou tão mal que o Dorival perde o emprego na seleção brasileira. Nada impediria então ele de ir pro lugar do Pedro Caixinha, do péssimo Pedro Caixinha lá do Santos. Mas aí ele falou não pro Santos. E aí o Santos está agora em cima de Jorge Sampaoli, o Enganation. Como é que o cara lá fala, o carequinha lá, o Nilson César, o Milongueiro. Eles estão atrás agora do Milongueiro Sampaoli. E quando tem o Fluminense, ele já ouviu o nome do Dorival e já contratou o Renato Gaúcho. Então o São Paulo ele ficou realmente, de fato, com a faca e o queijo na mão para trazer o Dorival. Pode o Dorival ir para um Cruzeiro demitindo um técnico na crise? Pode.
Até pode, mas a verdade é que o Dorival se aproximou do São Paulo mesmo. O salário de 3 milhões do Dorival que foi ventilado aí, eu não vou dar risada dessa informação, não vou rir. Hoje eu não vou rir da informação de gente estranha, não vou rir. Falaram de... Você pode. Falaram de 3 milhões por mês. Isso é o que ele ganharia. CBF mais São Paulo. Uma imbecilidade, né? O Dorival ganhava no São Paulo 1 milhão e pouco e na seleção ganhava 1 milhão e 600. Aí no São Paulo ele pede 3 milhões. Isso é ridículo. É ridículo. Pra não falar que é mentiroso, isso é ridículo. Mas é só raciocinar um pouquinho também. Não tem 3 milhões nada. Então é assim, é risível, né, cara? É palhaço, é palhacito. Não é jocoso, não é engraçado, não é irônico, é bobo, é burro. O Dorival ganharia na casa do 1,5 milhão no São Paulo? Sim. Mais caro que o Jorge Jesus. Então. Seria um salário altamente dentro da normalidade do Dorival, lógico. E aí o Dorival teria, sim, dito, yes, tricolor, tô indo. Resolva a tua situação. E aí o Carlos Belmonte, ele chega e ele coloca assim, de maneira implícita, né, de maneira subliminar pro São Paulino, a demissão do Zubeldia. Que dia que é hoje da semana? Terça? Amanhã tem o Botafogo, domingo tem o Santos. Ele coloca a demissão nas entrelinhas no domingo. Porque ele fala, lógico que o Zubeldia tá mantido. Se tá mantido, eu confio pra caramba. Vai descer do ônibus contra o Santos domingo. Só que tinha o Botafogo antes. Então, tipo assim, parece que o deadline ali, o prazo final, o prazo limite, ficou mesmo pro jogo contra o Santos. Se perder de 2-0, cai. E aí é muito provável que perca. Mas eu duvido que vai ganhar do Botafogo lá com essa bolinha que tá jogando. Quando chegar domingo, São Paulo tem que ganhar do Santos do Neymar. Então o São Paulo pode ganhar do Botafogo fora e ganhar do Santos? Pode. Futebol não tem essa. Futebol pratica milagres muitas vezes. Mas a vala comum que o São Paulo se encontra hoje, o normal é não ganhar esses 6 pontos contra Botafogo lá e Santos, não é verdade? Então, o Zubeldia deve sim cair domingo. Pronto. Olha só, o Arboleda deve ir pro jogo contra o Botafogo no sacrifício, hein? Isso aqui é uma notícia maravilhosa. Primeiro porque o Juan Tressoldi não só caiu um pouquinho, né, de produção, nos últimos jogos que entrou, não entrou tão bem assim, e o Tressoldi, ele tem aquela questão de ter que comprá-lo se ele bater a meta de jogos. E o São Paulo, quando ele fica falando de orçamento reduzido, o FIDIC prevê gasto anual de 350 milhões, você não pode dedicar 50 milhões para Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Um time que não pode gastar, não gasta 50 em jogadores do banco de reservas. Então, o Tressoldi não jogar mais, não ir jogando, pra mim é uma notícia excelente. E quando nós pensamos também no Sabino, que poderia ter sido ele no último jogo que o Tressoldi jogou, no lugar do Arboleda, eu acho que aí o Sabino, ele também divide opiniões. Muitos São Paulinos falam, não, o Sabino não é pra jogar não, é grosso, é fraco e tal. Não acho que ele seja um zagueiro fraco, mas com certeza o Sabino, o Tressoldi estão muito aquém, muito abaixo de Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Até o Ferrarese mesmo, que é bom zagueiro, pra mim está abaixo de Arboleda e de Alan Franco. Então o Arboleda voltar agora é uma boa notícia de qualquer jeito. É um sacrifício, é jogar forçado, seria um momento para o São Paulo poder perder para o Botafogo, né? São Paulo ganhou do Sport em casa, ganhou do Cruzeiro em casa. Caramba, você perder para o Botafogo lá não é nenhum problema. Você já empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Sport 3 pontos, ganhou do Cruzeiro 6, empatou com o Atlético 7. Perder pro Cruzeiro lá é do jogo, pro Botafogo lá é do jogo. O problema é que empata com o Cruzeiro, empata com o Sport, empata com o Atlético, tem a obrigação de ganhar lá no Rio de Janeiro do Botafogo. É aí que aparece um cara igual a Arboleda, que volta como um salvador da pátria, porém também é um jogador que volta pra jogar no sacrifício. E aí nós já temos Pablo Maia machucado, temos o Arboleda machucado, Luiz Gustavo machucado, com problema cardíaco, e temos também Lucas Moura e Oscar, que já estão ausentes do time de São Paulo. Se não bastasse, tem um Ferreirinha da vida aí que joga e pede pra sair no meio do jogo. 3 gols em 2 jogos, uma recuperação, uma retomada meteórica do Ferreirinha no São Paulo, e aí do nada você vê o cara jogando até os 60 do segundo tempo e saindo. Aí você fala, tá, peraí, o nome do cara é Ferreira, né? Ferreira. Já é um nome assim, mas não era o Ferreira, dono da banca de jornal lá da Vila Prudente. Você fala, tem o seu Ferreira lá, ele parece nome de velho. Aí fala, então ele é velho, nunca tá jogando o jogo inteiro. Mas não, é molecão de tudo, é magro pra caramba, é o cara da velocidade e não aguenta jogar o jogo inteiro. Dá até dó de pensar. Gente, só pra encerrar o vídeo, agora eu vou encerrar mesmo. Lembra que eu falei do Juan Tressoldi, cumprindo meta de jogos, o caramba, que isso é preocupante? O Marcos Antônio é titularzaço, tá? Titularzaço do São Paulo.
junto com o Alisson, tem melhorado bastante e a Lazio vai pedir também os 26 milhões de reais. Então o São Paulo tem que ficar muito ligeiro com essa questão do Marcos Antônio, porque pode ser o São Paulo fazendo a proposta para a Lazio de 10 milhões e levar 12, sei lá quanto. A Lazio pode falar não. O que não pode é vir com esse passe fixado na compra e o São Paulo, de vacilo puro, bater as metas aí de jogos obrigatórios e ser obrigado a comprar com dinheiro que não tem. Aí vem FIFA, Transferban, empréstimo bancário, não deu, tivemos que pegar empréstimo, coloquei até dinheiro do meu bolso, como diz os presidentes aí, coloquei até meus bens em pessoais, em patrimônio, em garantia, é lamentável, né? Então vamos fazer direitinho, devolvendo o Tressolde e fazendo uma proposta legal pelo Marcos Antônio, que hoje eu já vejo que o Marcos Antônio, se for um jogador para ser contratado por uns 10, 12 conto ali, vale a pena sim, até porque ele é bem novo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!